Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você catequista, você que é estudante de teologia, você que está fazendo dessas aulas uma ferramenta de transformação, de conversão na sua vida. Bem-vindo! Hoje, bem-vindo ao nosso Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é o ponto número 24, penúltimo ponto, como disse, está dentro da parte número 6 do prólogo do Catecismo da Igreja Católica. O ponto fundamental desse item é a necessidade de adaptar a catequese ao tempo e à cultura. Então, o ponto 24 ele vai se destinar a uma reflexão sobre isso. O ponto número 6, no seu item 24, o ponto número 6 vai falar das adaptações necessárias. Então, começamos isso na aula anterior, no ponto anterior. O ponto 24, ele vai dizer o seguinte: pela própria finalidade, este catecismo não se propõe a realizar adaptações da exposição e dos métodos catequéticos, exigidas pelas diferentes culturas, idades, maturidade espiritual, situações sociais, eclesiais, daqueles a quem a catequese se dirige. Essas indispensáveis adaptações, elas pertencem aos catecismos apropriados e, sobretudo, aqueles que ministram o ensino aos fiéis. E aqui é feita uma citação da primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Aquele que ensina deve fazer tudo para todos atrair a Jesus Cristo. Sobretudo, não julgue que lhe está confiada apenas uma categoria de almas e que, portanto, lhe incumbe o trabalho de ensinar, formar de modo idêntico na verdadeira piedade todos os fiéis, usando sempre um só e mesmo método, atendendo a que, em Cristo Jesus, uns são como crianças recém-nascidas, outros como adolescentes e outros, finalmente, já estão efetivamente adultos. E é necessário que pondere com toda diligência quais são os que precisam de leite, os que carecem de um alimento mais sólido. E isso mesmo testemunhava de si próprio o apóstolo. Os que são chamados aos ministérios da pregação devem transmitir o ensinamento dos mistérios da fé e das normas e costumes, adaptar as suas palavras, a mentalidade, a inteligência de seus ouvintes. Então, este ponto, talvez um dos maiores dentro do prólogo, o ponto 24, ele é do catecismo romano, do catecismo tridentino anterior. No decreto do catecismo tridentino, é isso que é dito, né? Então, é necessário fazer adaptações, entender quem precisa de leite e quem precisa de um alimento mais sólido. Em poucas palavras, em suma, qual a fundamentação deste argumento? Ela é muito importante, porque o item número 24 do prólogo, ele trata da necessidade de adaptar a catequese às diversas realidades culturais, às faixas etárias, às espiritualidades, à sociedade e aos destinatários, né? O Catecismo da Igreja Católica, ele é um grande compêndio, é um grande estruturador, mas ele não busca fazer as adaptações. Ele traz a doutrina, ele traz o ensinamento próprio para se fazer as reflexões. A argumentação é fundamentada na necessidade de que a catequese, a partir desses argumentos da fé, ela seja pertinente à vida das pessoas, ela seja eficaz à conversão, à compreensão dos seus valores espirituais em todos os indivíduos. E nesse trabalho é necessário levar em conta e fazer grandes considerações sobre as diferentes fases de desenvolvimento espiritual
e as variadas circunstâncias onde essas pessoas se encontram. Por que isso é importante? Porque é necessária adaptação. O catecismo, ele reconhece que em uma exposição uniforme e genérica da fé, muitas vezes não vamos encontrar os dados suficientes para atender às necessidades específicas de um fiel. Então, essas adaptações, elas são necessárias. O próprio catecismo, dentro dos limites e da lógica e da normativa, eles não só permitem, mas preveem essa necessária adaptação para a catequese, para que ela seja mais eficaz. Isso é especialmente importante quando se trata de culturas, de diferentes idades, níveis de maturidade espiritual. O método catequético, como foi apresentado, talvez a gente não perceba isso num primeiro momento, quando se cita 1 Coríntios 9:22, nada mais, nada menos, se está citando qual método catequético que deve ser aplicado nesta adaptação. São Paulo, ele usa a expressão fazer-se tudo para todos. Então, essa é de fato o método catequético de adaptação, que destaca, acima de tudo, a importância de adaptar aos diferentes grupos de pessoas para que todos se sintam atraídos a Cristo. Isso implica que os métodos e os conteúdos catequéticos se ajustem conforme o perfil dos destinatários. Não se quer dizer aqui que se moldem à realidade deles, se adequem à realidade, não, mas que sejam os métodos, eles se ajustem ao perfil do destinatário, ou seja, que o ouvido do destinatário, que a sensibilidade do destinatário entenda a verdade que está sendo proposta. E aqui é necessário, e talvez um grande trabalho dos catequistas que estão lá com a mão na massa, que estão lá junto dos seus catequizandos, é aprender a categorizar. Aprender a olhar para as pessoas e não ver números, mas ver identidades e ver personalidades. A catequese, ela deve conhecer os fiéis e reconhecer que eles não estão todos no mesmo estágio de desenvolvimento, nem psicológico, nem espiritual. São Paulo menciona que alguns eles são como crianças recém-nascidas, outros como adolescentes e outros como adultos. Assim, essa formação, esse ensino devem estar pautados em proporcionar, conforme a maturidade de cada uma, conforme a cultura de cada um, conforme a individualidade de cada um, a ferramenta, a chave, o argumento, o testemunho específico e próprio. Essa adaptabilidade, ela é um quesito muito que se exige dos pregadores, das pessoas que pregam a palavra de Deus, aqueles que ensinam a fé, aqueles que proclamam o evangelho, que proclamam as verdades da fé, que constroem, que escrevem teologia, devem adaptar as suas palavras à mentalidade e à inteligência dos ouvintes, garantindo que essa mensagem ela seja compreendida, internalizada de acordo com o nível de entendimento do destinatário. Então, que ela não seja agressiva aos mais simples, que ela não seja muito insípida para os mais entendidos. A fundamentação, os exemplos teológicos, novamente aqui, eles corroboram para isso. São João Paulo II, na exortação Catequese Tradende, enfatiza que é necessário e é muito importante a adaptação da catequese às culturas diferentes.
Aqui surge uma palavra que a gente ouve muito, mas não tem profundamente um entendimento sobre ela: a inculturação. É necessário enculturar, é necessário achar o significado que seja mais adaptado ao ouvinte. Outro grande teólogo que trabalha isso é Henri de Lubac. Na história, em A História e o Espírito, Henri Lubac, ele discute como é que a fé deve ser apresentada de maneira que ressoe com as experiências culturais e sociais dos indivíduos, sugerindo que a adaptação ela é essencial à verdadeira comunicação da mensagem cristã, ou seja, não existe uma comunicação verdadeira se eu não me adapto ao ouvinte. Se eu estou aqui falando com alguém que não tem conhecimento do latim e eu escrevo uma mensagem em latim, por mais simples que ela seja, eu mantive ainda aquela pessoa fora do alcance do conceito. E não ficando só em cima de palavras e de cultura. Muitas vezes a minha palavra ela é acertada, porém a maneira com que eu falo, a estrutura com que eu falo, ela não é perceptível, porque a situação, pelo que a pessoa está falando. Então, quando ele vai falar que os pregadores têm que ter um grande esforço de transformar esse grande arcabouço de valores em palavras, em mensagens que são adaptadas e acolhidas pelas pessoas, nós podemos dizer aqui que a boa nova, ela só será, o evangelho só será de fato compreensível quando ele estiver encarnado, quando ele estiver pulsando na vida das pessoas, na vida das comunidades, e não seja apenas um conceito, porque o conceito pode levar a muitos ao mero diletantismo, ou seja, conhecer por conhecer, mas sem nenhuma implicação na vida. E então, quando eu tiver que me relacionar com as pessoas, esta espiritualidade ela é insípida, ela é sem sabor, ela é transparente, ela não é visível, ela é informe, disforme, ela não é tangível. É isso que este ponto número 24 quer chamar a atenção. Que nós tenhamos a compreensão e a verdadeira ciência de que é necessário adaptar a catequese ao tempo e à cultura das pessoas. Faixas etárias, origem, simplicidade e saber fazer isso de uma maneira muito profunda, de fazer essa adaptação de uma maneira penetrante, do simples ao rebuscado, ao complexo, não deixando e não levando as traições àquilo que é a verdadeira doutrina, mas a compreensão daquilo que ela é, ou seja, é um convite a viver aquele grande dom do ser humano, conhecer e amar a Deus. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.